Olá, meu nome é Taren Flores e nós estamos aqui novamente com mais um episódio do nosso Pode Sentir. E hoje a gente está com uma convidada super especial. Ela é terapeuta transpessoal, pesquisadora do xamanismo, professora de yoga, Hatha Yoga, musicista, cantora, escritora, benzedeira, isso mesmo que vocês estão ouvindo, e facilitadora de vivências integrativas, tanto no Brasil como no mundo. É a Juliana Gomes. Muito prazer, Ju, de você estar aqui conosco. Fico muito grata, muito feliz pelo convite que você aceitou. É uma alegria, agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui. Ai, que bom, Ju. Gente, ela veio de Belo Horizonte para cá, só para poder estar aqui conversando, batendo um papo gostoso aqui com a gente. Ju, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história, né? Porque, assim, apesar de nos conhecermos, eu sei muito pouco. E, gente, a gente está fazendo aqui ao vivo e a cores, né? Tenho aqui uma fichinha, mas não planejamos nada, né, Ju? Mas justamente para ficar super natural, para que eu possa realmente entender um pouco mais aí sobre a sua essência, sobre o seu trabalho, que eu já admiro e gosto tanto. Bom, a história é longa. Vamos tentar dar uma resumida. Eu venho de um paradigma muito materialista. Meus pais, eles eram bancários, eles vieram de um concurso público, né? Então, uma família mais tradicional. A gente diz a família tradicional mineira. Ai, que delícia, Né? Minha adoro. família é muito católica, então eu venho dentro desse paradigma, dessa cultura católica, né? Dessa cultura mineira. E eu gostaria muito, assim, minha vida inteira, eu admirei muito os meus pais e eu queria, assim, que eles se orgulhassem de mim, Ai, que né? Eu lindo. gostaria de seguir os passos deles e acabei seguindo mesmo dentro de uma profissão que eu não tinha muita afinidade. Então, eu fui seguir a profissão deles, eu fui bancária também. Bancária, Isso, eu fiz um Juliana. concurso público, passei nesse concurso, entrei para o mesmo banco que eles trabalhavam e fui seguindo a minha carreira, fui fazendo a minha carreira dentro do banco. Nossa, isso é uma surpresa para mim, porque eu já te conheci dentro da espiritualidade, digamos assim, com todas essas vivências incríveis que você faz, e hoje você está me trazendo que você foi bancária. Por quanto tempo, Ju? Isso, por mais de 10 anos. Nossa. Chegou uma hora na minha vida que eu não estava conectada com religião, que eu não estava conectada com espiritualidade. E eu acho que é um momento que chega para muitas pessoas, né? É um momento que a gente fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Né? Deve ter alguma coisa maior do que isso. O dinheiro não preenche, outras coisas não preenchem. E nesse momento eu comecei a buscar outras coisas. Fui buscando espiritualidade, né? Caí muito dentro do espiritismo. Então fui entender que existia espírito, que as pessoas acreditavam que existia espírito. E eu morria de medo de tudo isso. Então, eu fui buscando algumas coisas e fui parar no Reiki, porque eu descobri que existia energia, não tinha a menor consciência disso, e fui parar no Reiki. Mas você é formada também em Reiki? Sim, e Olha, faltou eu colocar aqui então, reikiana. Nossa, mas tem muitas coisas. E no Reiki, eu acho que foi onde comecei a abrir a minha consciência um pouco, né? Quando eu cheguei no Reiki, igual eu falei, eu não sabia que existia energia, que as pessoas se tratavam através de imposição de mão, através de energia. E quando eu conheci o Reiki, o mundo se abriu para mim, que eu falei, nossa, como assim a gente consegue sentir energia? Que coisa louca! Ai, E eu senti, assim, perfeitamente a energia nas minhas mãos. Eu falava, gente, como assim a gente consegue pegar na energia, né? A energia é uma coisa tão factível para a gente. E aí, durante um tempo, eu fiz todo um trabalho com Reiki, fiz um curso inteiro, né? Fiz um nível primeiro, depois o segundo nível, depois terceiro nível, depois fiz o meu mestrado. E quando eu fiz o mestrado do Reiki, foi quando eu senti uma vontade muito profunda de realmente estudar as origens do Reiki. Então, foi aí que eu fui para o Japão estudar as origens do Reiki. que maravilha! Você foi para o Japão, que incrível! Aí eu fiquei, assim, uns 40 dias no Japão. Então, essas viagens já estão no seu DNA também, Já, né, Juliana? desde muito nova eu já viajo sozinha, eu gosto de conhecer outros países, outras culturas. Eu sempre viajo com algum propósito. Dificilmente eu faço uma viagem Sim, simplesmente por fazer, né? Sempre tem algum propósito de crescimento. E Japão, me conta, poucas pessoas conhecem o Japão, obviamente, que é um destino longe, é um destino que acaba tendo que ter um investimento alto, né? E como é que foi essa sua experiência? Conta aí pra Nossa, gente. o Japão é incrível. É mesmo? Não tem como a gente voltar da mesma forma, né? Eu aprendi no Japão
uma reverência, né? Eles têm um silêncio interior que é muito bonito e um respeito pelas pessoas, pelo sagrado, pela natureza. E foi uma peregrinação, porque eu fui conhecendo muitos templos, conheci um pouco mais da cultura budista, da cultura shintoísta. Que incrível. Isso me abriu também muitas outras percepções. Então, quando eu voltei do Japão, foi onde que eu iniciei realmente essa minha trajetória de ministrar cursos, ministrar vivências, que aí eu comecei a abrir as turmas de Reiki. E aconteceu um fenômeno comigo que eu acho que me direcionou. Eu nunca tinha dado um curso na minha vida, a não ser os treinamentos lá do banco e tal. Sim. E eu tive tantas pessoas para fazer a primeira turma comigo, que eu abri de Reiki, que eu tive que dividir a turma. Olha só, falei, gente, alguma coisa tem. É o sinal, né? São os sinais que a vida vai nos trazendo e a gente tem que estar atentos, né? Isso, e aí comecei a ministrar os cursos ainda no banco e fui fazendo vários outros cursos e fui me aprofundando dentro das terapias integrativas. E muitos cursos, né? Estudei, assim, mais de 10 terapias diferentes, acho que muito mais do que isso. E fui seguindo paralelamente ao meu trabalho no banco, eu fui seguindo com as terapias. Então, você não deixou o banco, mas você começou uma outra linha também de abordagem, de trabalhar com as terapias, com as energias, com todo esse lado espiritual. Isso, e aí eu ia atendendo as pessoas, ia ministrando os cursos à noite, final de semana, até que eu tive uma experiência espiritual muito forte que acabou se tornando insustentável. Me conta. Dentro dessa minha busca, eu conheci de tudo um pouco, né? Fui fazer minha pós-graduação em psicologia transpessoal e eu conheci o xamanismo e conheci as medicinas, conheci a ayahuasca, conheci as medicinas da floresta. Certo. E isso foi uma grande expansão de consciência para mim. Quando eu conheci as medicinas, eu comecei a aprofundar muito mais no meu próprio processo e eu vi que eu não estava no meu lugar, no lugar certo, eu não estava feliz ali onde que eu estava. Até que um dia tudo mudou. Eu participei de uma cerimônia muito específica, que foi uma cerimônia dentro de um grupo que tinha uma ligação muito forte com a Umbanda. E eu não era umbandista, conhecia pouquíssimo da Umbanda. Mas você estava transitando em todos esses mundos, né? Estava conhecendo, mas a Umbanda eu ainda não tinha bebido muito nessa fonte da Umbanda. Certo. E nessa cerimônia eu descobri que eu era médium de incorporação. Eu tive uma experiência muito forte. Você incorporou? Eu incorporei várias entidades numa mesma cerimônia e uma delas, que foi a primeira, ela se intitulou como Vovó Jurema, minha mentora. Então, a partir desse dia, eu passei a trabalhar com Vovó Jurema, com toda uma egrégora, né? A Vovó Jurema é uma preta velha, por isso que eu falei aqui da Umbanda, né? Que vem dentro dessa religião umbandista. Então, conheço Vovó Jurema e ela me fala, olha, nós temos um trabalho para a gente fazer juntas. A partir de agora. Que massa. E assim, foi um grande despertar. Eu saí dessa cerimônia e falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer com isso agora? Que incrível. Porque eu não era umbandista, minha família, ninguém umbandista. Eu falei, nossa, o que eu vou fazer? fazer? Catolicismo, né? Isso, exatamente. E aí eu fui procurar um terreiro de umbanda. Eu sou musicista, né? E eu lembrei que no ano anterior eu tinha sido convidada a tocar mantras num terreiro, né? Eu já faço um trabalho com cantos, com mantras, e eu me lembrei desse terreiro. Então eu fui lá fazer uma visita, conhecer uma gira. Eu acho que eu nunca tinha ido numa gira antes, uma gira de umbanda. E quando eu cheguei nessa gira, era como se eu tivesse feito aquilo a minha vida inteira. Que incrível isso. Então, meu processo, meu desenvolvimento mediúnico, ele já existia dentro de mim de alguma forma. Foi um resgate. Foi um resgate. E aí, então, eu começo a fazer um trabalho toda semana com vovó Jurema na minha casa. Na época eu morava num apartamento e eu deixei um quarto para isso. Então toda semana as pessoas iam chegando naturalmente, a gente começou a fazer um trabalho de perguntas e respostas com ela. Chegou um momento que meu apartamento ficou pequeno. As pessoas iam chegando e ficou pequeno o meu quartinho. E aí eu resolvi abrir meu primeiro espaço. Que é o Instituto Flor? Que é o Instituto Flor. Oh, eu adoro esse nome, né? Instituto Flor, gente, a minha cara, né? Aí a gente abriu o Instituto Flor, que era uma salinha pequena, onde eu comecei a ministrar os cursos que eu já ministrava lá, fazer alguns atendimentos terapêuticos e conduzir algumas cerimônias. E em pouquíssimos meses já ficou pequena essa salinha. Nossa, E aí foi o momento que eu resolvi que eu queria fazer só aquilo. E eu pedi demissão. Eu criei coragem,
pedir demissão do concurso, banco. né? Um concurso público. Que é vitalício, né? Você pode ficar ali a vida inteira. E quantas pessoas não fazem de tudo para entrar num concurso público porque querem essa vida para a vida inteira, para a vida toda, e você abdicou disso por um propósito maior. Que lindo, Exatamente. que incrível. E aí nós já fomos para um espaço maior, para uma casa maior, e aí começa a história do benzimento. Ai, sim, me lembro disso, porque quando eu fiz o seu curso online, né, tem o seu livro também de benzimento, e você conta, né, essa história de toda essa canalização que você teve, e eu fiquei muito, muito feliz, é muito lindo toda essa história que você traz pra gente, Ju. Parabéns, viu, por esse trabalho. Isso, aí me vem o benzimento como uma missão. Sim. Né, de resgatar, de levar para as pessoas de uma forma muito disruptiva. E o benzimento, ele também tem raízes do catolicismo, né? Minha avó é católica, também fervorosa, também sou de Minas, né? Também tem um pezinho em Minas. E eu me recordo, pequenininha, né, da minha avó chegando, vou benzer vocês, sentem aqui com as ervinhas, com a água. Então, isso é uma memória muito, muito forte, né? Da minha infância em si. E minha avó católica. Então, você conseguiu navegar em todos esses mundos muito, muito bem, né? Com muita maestria. Eu acho que hoje a gente está caminhando para isso, sabe? Além do Flor, a gente abriu uma instituição religiosa também, que é o Céu Vovó Jurema, em homenagem à vovó. É um centro universalista. Quando a gente fala de universalismo, a gente compreende que existem várias linguagens. Ótimo. E nós somos influenciados por todas elas, inclusive culturalmente, não só religiosamente. Então, a gente entende que são vários caminhos que vão nos levar à nossa conexão com o que é sagrado para a gente, com o que é divino, com o que nos faz ser pessoas melhores. Então, acho que hoje muitas pessoas têm uma grande dificuldade de se identificar com uma tradição só, com uma religião só, porque a gente está caminhando para se descobrir dentro, né, de todas essas tradições e a gente compreender que, por que não, eu posso ter alguma prática católica, ao mesmo tempo que eu tenho uma prática umbandista, ao mesmo tempo que eu tenho uma prática espírita, e todas, em algum ponto, elas convergem ali para o mesmo lugar, que é me trazer o melhor de mim. Exato. Que eu acho que é para isso que servem as religiões. Sim, né? Reconhecer esse grande Deus, né, que habita em nós, né? Em todos esses mundos a gente encontra também, né? Eu acho isso muito, muito bonito, que, como eu disse, eu vim também do catolicismo em si, mas a minha cidade é uma cidade super pequenininha, chama Sacramento, né? Triângulo Mineiro. E ali o espiritismo é muito forte, tem ali o colégio do Allan Kardec, então que aquilo tudo já me... Eurípides, né? Exatamente. E aquilo tudo já me encantava desde pequena também, sendo católica, espírita. E hoje eu tenho um pezinho no budismo, e para mim aquilo também foi impressionante o quanto que me ajudou, né? E é isso, vamos navegar em todos esses, né, esse mundo e com certeza entrar num local único mesmo, que é olhar para a nossa essência, olhar para esse Deus universal que nos unem e é incrível e maravilhoso. Ju, então, falando um pouquinho mais sobre tudo isso agora que você me trouxe, eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre essa terapia transpessoal, integrativa, porque muitas pessoas, que nem você foi conversando, mas as pessoas desconhecem todas essas palavras, né? Enfim, para que você pudesse desmistificar um pouquinho, por favor. Tá. A transpessoal, ela é considerada como a quarta força da psicologia. Então, é uma linha dentro da psicologia que não é muito reconhecida academicamente, mas que busca ser, né? Então, qual que é a diferença da transpessoal para as outras linhas da psicologia? A transpessoal, ela vai buscar integrar a dimensão espiritual dentro do processo terapêutico. Então, a gente se compreende como um ser integral. Temos 4 dimensões: dimensão física, emocional, mental e espiritual. E a transpessoal, ela vai entender a dimensão espiritual como sentido de vida, não como religiosidade. Ótimo. Então, a religião, ela pode estar inserida dentro da espiritualidade, dentro da sua dimensão espiritual. Mas a gente vai compreender num âmbito mais profundo como o seu sentido de vida. Então, a transpessoal, ela tem muitas influências ali da psicologia analítica, né, junguiana, e várias outras vertentes de pensamento
que trazem essa ideia de que nós, enquanto sujeitos, nós precisamos ter um sentido de vida. Que massa. E fez todo sentido, né? Com toda essa história que você trouxe, essa terapia com certeza caiu como uma luva, digamos assim, para que você pudesse transitar, né? Dentro de todas essas ciências em si. E o xamanismo, como que você definiria em tudo isso? O xamanismo eu defino como as mais antigas práticas de cura da humanidade. É assim que eu defino o xamanismo. O xamanismo ele não é uma religião. Ótimo. Né? Talvez seja, a gente pode entender como uma filosofia, talvez, onde que a gente vai encontrar ali no contato com a natureza, no contato com as plantas, no contato com os animais, no contato com a ancestralidade, a nossa fonte de cura, porque a gente precisa entender que a medicina da forma como a gente conhece, a medicina convencional, são poucos anos para cá que a gente tem acesso à medicina convencional. E como que a gente vivia antes, né? Como que nossos antepassados se curavam antes? Exato, através dos xamãs, né? Exatamente, que são aqueles que, é isso agora que eu vou falar dentro do meu ponto de vista, tá? Possuem uma mediunidade, né? Uma mediunidade muito específica, né? Os xamãs, principalmente da antiguidade, uma mediunidade ali de desdobramento, onde que eles conseguem acessar o mundo espiritual e dentro desse mundo espiritual eles conseguem fazer as curas necessárias, conseguem trazer intuições para a comunidade, conseguem descobrir ali as plantas de poder que são necessárias às vezes para curar aquelas pessoas, conseguem trazer a alma, fragmentos de almas às vezes das pessoas que estavam perdidos, né? Ou que estavam deslocados do seu próprio corpo. Podemos dizer que os xamãs seriam um pouco parecido com os nossos indígenas aqui do Brasil? Podemos. Numa comparação, porque o que eu pergunto isso porque quando a gente vai trazer as viagens, né, que a gente faz, as viagens xamânicas, então tem o Machu Picchu xamânico, que inclusive você conduziu junto com o xamã, o Antarque, né? Muitas pessoas entram em contato comigo e falam assim, mas como assim? Um xamã vai estar indo junto? Isso não é coisa boa, né, gente? Mas aí, para que eu possa estar explicando de uma maneira um pouco mais suave em si, a gente fala um pouco do curandeiro que tem na nossa tribo, né, nas tribos indígenas em si, e que é justamente essa pessoa que está ali para poder trazer um pouco mais dessa abertura, falando sobre natureza, sobre os animais, sobre ancestralidade, aí dá uma acalmada. Isso, eu acho que a gente pode chamá-los talvez de guardião desses saberes ancestrais de cura. Perfeito, perfeito. Né? E hoje os indígenas, eles têm muito essa função aqui, né? Eles são guardiões de saberes muito ancestrais e muito sagrados. Maravilhoso, também. né? Não, muito incrível. Inclusive, a gente tem uma saída que faz em Alter do Chão, que a gente visita as tribos e é algo, assim, muito, muito maravilhoso. E falando de viagens, né? Vamos entrar um pouquinho também nesse quesito, porque a Juliana também já fez, né, junto a Neosenses, 2 viagens muito interessantes que eu queria que ela trouxesse aqui para a gente, né, toda a experiência que ela colheu lá, que foi a Índia e foi também para Machu Picchu. Como a gente está falando já de Machu Picchu, me diz, como é que foi fazer então Machu Picchu? Você já conhecia lá? Foi a primeira vez quando você foi com o nosso grupo? Eu já conhecia, mas eu brinco que eu fui na minha vida passada. Quando eu fui em Machu Picchu, eu não tinha a menor conexão assim, com essa questão do xamanismo, com a questão da espiritualidade, mediunidade. Foi há muitos anos atrás. Certo. Então, eu fui para fazer uma conexão ali com a natureza, um mochilão, né? Certo. Totalmente uma outra visão. Totalmente desconectada disso. Estou ali porque é um turismo que todo mundo fala que é para ir, vamos lá. Foi ótimo também, né? Mas agora eu acho que eu comecei a conhecer um pouco mais ali do que realmente um local sagrado tem Incrível. Potencial de te transformar. Que eu acho que essa que é a função dessas viagens. Exato. Quando a gente entra em contato com esses locais ancestrais e sagrados, que a gente vai entrar em contato com a nossa própria ancestralidade, isso tem um poder de cura que a gente não consegue dimensionar. Que maravilhoso. Então, essa viagem para o Peru, para mim, foi uma oportunidade de transformação interna para mim, para todo o grupo, de conexão com esses saberes ancestrais, com a nossa ancestralidade, com toda a energia que permeia aquela região.
e que é muito difícil a gente falar em palavras, porque Tem que sentir, né? eu acho que tem experiências que é tão difícil, a gente não acha palavras para descrever, a Sim. gente precisa realmente Viver tudo vivenciar. aquilo. Não, eu concordo com você que eu também tive uma experiência assim, a primeira vez também que eu conheci em Machu Picchu, fui também de mochileira, na loucura, subi o Huayna Picchu, imagina, hoje tem todo um protocolo para que você possa subir, porque é perigoso, quantas pessoas não se machucaram, morreram também, né? E também fui no Oba-Oba sozinha lá, e vamos. E quando eu retornei já com esse propósito também de entender um pouco mais, sabendo, né, do xamã também, que a gente encontrou o Antarque, que você também teve o privilégio de conhecer aquele ser humano incrível, né, que é um xamã que traz uma sabedoria, uma amorosidade, né, um sentimento assim de compaixão pelo outro, pela humanidade, que me fez também querer cada vez mais levarem mais e mais pessoas para lá, porque, como você disse, é curador, é incrível e tem que estar sentindo toda aquela energia, tudo aquilo que pode realmente transformar a vida de uma pessoa, né? E além do mais, é um processo iniciático, né? Então, o Antarque, ele traz Falou ali muito bem. das entranhas dele, né? Toda a ancestralidade dele, a humildade, o amor, como você disse. E eu acho que as pessoas que sentem esse chamado, algum pezinho lá, de alguma forma, tem, né? E estão precisando daquela energia, daquela vibração. Então, é um processo em que te religa a todo esse conhecimento. E é incrível, por mais que a gente tente falar sobre isso, né, a gente realmente é muito, muito difícil a gente trazer tudo que a gente vivencia. É um processo de várias quebra de crenças, né, e de superação também, né? Porque você chega lá, você se depara com tantas coisas que fala, gente, não é possível, a gente precisa de tão pouco, né? Pelo menos foi um dos meus sentires. E essa superação também. Quantas pessoas olhavam para tudo aquilo, que nem... Eu tenho um exemplo da Laguna Humantai, porque são 2 quilômetros apenas. Você pensa, é bem pouco, mas é uma altitude de 5.000 metros, né? E quantas pessoas que eu estava ali, que eu presenciei, que olhavam para aquilo e falavam, imagina, não é possível, eu não consigo subir. E sobem, e chegam lá em cima, assim, aos prantos, porque falam, não acredito que eu consegui. E eu falo isso porque eu sou uma bundona, né? Eu já fui lá, já levei 3 grupos e das 3 vezes eu fui de mula, tá? Eu fui com o cavalinho, cheguei até a metade. Tudo bem que uma delas eu fui socorrer uma das pessoas que não já estava conseguindo, então eu terminei com a mula com ela. Mas eu lembro da primeira vez que chegou na metade, eu falei... não aguento mais. E tinha um senhor junto com a gente, que já era de idade mesmo em si, e ele persistiu, e ele subiu, e foi, assim, muito bonito ver todo o processo dele. E entrou, realmente, as pessoas todas vieram, deram um abraço nele, sabe, aquela amorosidade, falou assim, poxa, você conseguiu, como você se superou, sabe? Então, esse sentimento me marcou bastante. E uma coisa interessante que você falou, das pessoas que sentem o chamado, algumas pessoas me procuram e falam assim, mas eu não conheço nada disso, eu não faço ideia do que é, mas eu quero ir, eu estou aberta a conhecer e saber o que realmente... Estou aberta ao universo, né? Vamos ver o que o universo se ele me surpreende. E elas são realmente surpreendidas também. Tem um caso da Josi, ela com certeza vai estar também depois nos vendo. E ela foi assim, ela era uma cliente da Neoturismo, que é que é um outro segmento que eu trabalho de vários destinos, e ela foi pela Nelsenses para Machu Picchu com essa intenção mesmo de abertura. E hoje ela se trabalha, vai em vários outros retiros, descobriu, quebrou muitas crenças, e assim, é muito lindo de ver esse processo, como você fala, o processo de cura é maravilhoso. Esse é um propósito muito, muito, muito maravilhoso, muito incrível. E eu percebo assim, acelera o nosso processo. Então, uma viagem ali de 7, 10, 15 dias, nossa, você sai de lá parecendo que você viveu anos. Tem uma eternidade, né? Dentro do seu processo. E talvez você não teria um nível de evolução
assim, tão grande em tão pouco tempo com qualquer outro tipo de experiência. Exato. Eu sou suspeita para falar isso, porque também fui através de uma viagem que também teve um processo de transformação e cura, né. Mas e a Índia? O que você tem para me dizer da Índia, Ju? Estou super curiosa, quero saber muito. Eu sei que você é vegetariana, né, ou Uhum. vegana, e você teve que passar ali por uns perrengues em relação a isso, mas também você estava aberta para isso. Quero que você fale. Sim, eu não como carne há acho que mais ou menos uns 10 anos, Tá. né, então hoje, eu busco ter uma alimentação vegana, mas ainda é um pouco desafiador ter 100% vegana. Eu tenho minha alimentação 99% vegana, Tá. mas em alguns momentos, às vezes, quando, eu não tenho disponibilidade, eu como alguma coisa com ovo, alguma coisa assim. Mas, quando a gente vai fazer uma viagem, eu acho assim, nada a gente pode ser tão inflexível na vida. Perfeito, Ju. Eu acho que tudo a gente precisa primeiro observar o nosso corpo. Então eu não defendo, ninguém vai me ver nunca defendendo o veganismo, falando para as pessoas serem veganas ou falando para as pessoas serem vegetarianas, porque eu acho que cada um precisa entender o que é melhor para si. Eu não acho que essa é a salvação de ninguém. Eu acho que seria muito bom as pessoas diminuírem o consumo de carne, Sim. mas Segunda fora sem isso, carne, pelo menos, né? isso já ajuda bastante. Mas fora isso, eu acho que a gente precisa compreender a nossa própria necessidade. E não é com carne ou sem carne que a gente vai evoluir mais ou menos. Eu não acredito nisso. Então, eu descobri um caminho que funciona para mim, né? Perfeito, Ju. Então, tirar a carne da minha alimentação funcionou muito bem e funciona até hoje para mim. Mas a Índia, ela é muito disruptiva. Ela é um país de contrastes. Então, ao Perfeito. mesmo tempo que a gente encontra um alto nível de espiritualidade, a gente também encontra um alto nível de pobreza. E a gente vê esse contraste o tempo todo. Então, quando a gente vai lá no clássico Taj Mahal, então a gente vê um nível de riqueza absurdo Sim. e Palácios, né? palácios e do lado de fora uma pobreza. Então eu te confesso que eu voltei da Índia durante todo o meu tempo numa reflexão muito profunda sobre isso, sobre como que ao mesmo tempo, né, a gente pode ter uma espiritualidade tão bonita, uma conexão com Deus tão forte, com todas as divindades, e a gente não conseguir ter o mínimo de dignidade, porque a pobreza, ela é uma falta de dignidade humana. As pessoas, elas não terem onde comer, onde dormir, e vivendo assim em locais sem o menor higiene. Mínimo higiene é aqui uma das maiores preocupações que as pessoas têm de ir para a Índia, né? Fala, como eu vou comer? Como eu vou me alimentar? Se tudo lá não tem um pingo de higiene, né? Enfim. Nossa, e para a gente é muito impactante quando a gente chega e você vê que até nas ruas não tem coleta, não tem saneamento. Então você vai passando nas ruas assim, pilhas e pilhas de lixo. Então para a gente isso é muito, nossa, é muito impactante. Mas eu acho que é uma reflexão que a gente precisa muito considerar, porque na verdade eu entendo hoje que a pobreza financeira, ela reflete uma pobreza interior. Isso é a lei da correspondência. Então, a gente precisa olhar para isso, né? Então, para mim, a pobreza material é só um reflexo da pobreza que nós, enquanto seres humanos, ainda temos dentro de Dentro de nós. nós. Então, não sei, mas quem sabe a espiritualidade não foi uma forma de sobrevivência para aquela cultura que foi tanto escravizada pelos seus Exato. colonizadores. Sim. Então, não tem como a gente ir para a Índia e voltar com as mesmas perspectivas. Não tem como a gente voltar a mesma pessoa. A não ser que a gente feche os olhos e não veja tudo que está acontecendo. Mas mesmo com toda essa pobreza que você presenciou, Ju, você chegou a ter um contato maior com essas pessoas? Como que é essa espiritualidade que essas pessoas que não têm nada, o que que elas trouxeram para você?
Eram pessoas mais humildes ou não, ou ainda mesmo assim arrogantes? Eu sei que você teve uma experiência de jantar com uma família também Sim. bem, uma família do povo mesmo, né? Assim, como que você me traz essa experiência? É bonito que por mais que a gente perceba um desafio, a gente vê um sorriso, Ai, a que gente vê lindo. uma alegria de viver. E talvez também seja a forma espiritual mesmo que eles têm para lidar com isso, porque a gente sabe que a gente tem muito para melhorar enquanto ser humano, de uma forma Exato. geral. Então eu acho que a gente ir por uma vivenciar uma situação, isso tem que servir para a gente também, para a gente mudar o nosso olhar, né? E tem várias reflexões aí, né? Talvez de que a gente não precisa, a gente pode viver com menos, não que a gente tem que viver com dificuldade, não é sobre isso. Sim. Mas também eu tenho certeza, assim, a grande maior parte de nós, principalmente as pessoas que vão nos assistir aqui, se entrar na sua casa, abrir suas gavetas, abrir seu armário, não precisa nem ir muito longe. Eu tenho certeza que vai ter coisas lá que não utiliza, assim, há Tá anos. sobrando ali a rodo, Eu com acho que esse é o certeza. mínimo da reflexão que a gente tem que ter, né? Porque para a gente é muito fácil a gente olhar para uma situação dessa e a gente criticar o governo e a gente criticar É as sempre o fora, pessoas, né? é Sempre os outros, sempre. mas não olha para dentro, né? É Mas incrível a gente isso. tem uma grande dificuldade de fazer o que está ao nosso alcance. Como é que a gente vai ajudar outras pessoas assim, né? Eu tive muito essa percepção, eu sou uma peregrina, né? Então eu fiz o caminho de Compostela, depois eu fiz o caminho de Maria Madalena, e a gente leva apenas uma mochila. E ali você tem que colocar nessa mochila tudo o que você precisa para estar fazendo, né? Os percursos de uma cidade para outra. E é possível, né? Com tão pouco. E aí, quando a gente volta, né, na nossa rotina, né, enfim, aí você olha para o armário, como mesmo você disse, você olha aquela quantidade de coisas, você fala, é possível ficar e viver com tão pouco e mesmo assim ser feliz e muito, muito contente, né, com tudo isso. Mas são as reflexões, né? E, Ju, vamos lá, seguindo aqui. A gente se encontrou e foi uma grata surpresa. Se encontramos num retiro no Musa Música, né, das nossas Hum. queridas musicistas também, a Nicole, a Marie, a Caliane, que eu adoro elas, né? Depois fizemos até o segundo Musa Música com elas, que foi incrível. E lá, Ju, eu descobri o seu talento também como cantora. Isso também te faz te preenche bastante, né, Ju? Eu vejo, ó, seus olhinhos já brilharam só de falar um pouquinho sobre isso, né? Me fala um pouquinho sobre esse seu lado cantora. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei muito de música. Desde os meus 10 anos de idade, eu comecei a estudar vários instrumentos, e aí eu sempre tenho muita facilidade para os instrumentos. E a música, ela tem um poder curativo incrível, e ela tem um poder de chegar no coração das pessoas, ela tem um poder de causar emoção nas pessoas. Então, tudo que eu me aprofundo hoje são coisas ou que vão me elevar de alguma forma, que vão me transformar, ou que vão ajudar a transformar as pessoas. E a música é muito impressionante porque naquele momento ali, você olha para o rosto das pessoas, quando você está trazendo uma canção, um instrumento, e você consegue ver perfeitamente como que aquela pessoa está sendo tocada de uma forma muito profunda. Exato. Então eu acho que a música hoje é uma das ferramentas que a gente tem de maior cura, de maior transformação, porque olha só que interessante, né? As pessoas geralmente elas estão desarmadas. E aí a música ela consegue chegar em lugares que talvez uma terapia às vezes não consegue. Exato. Estamos todos muito armados. E a música eu acho que tem essa característica, né, de nos desarmar para a gente receber aquilo que a gente precisa. É bem isso. Eu adoro música, adoro os mantras, né? O mantra também é algo que me toca muito e o quanto que essa energia realmente ela ressoa
e chega a tantas e tantas pessoas e aquilo traz realmente um conforto, uma alegria, uma leveza. Sou também uma apaixonada por música. Tento também fazer alguns passinhos aí em relação a isso, porque eu adoro. Canto também algumas coisinhas, mas é algo também que me traz muita alegria. E eu me lembro nesse retiro, algumas coisas que aconteceram, você vai se surpreender agora até. Que a gente foi juntas, né? Mas a gente conversou ali um pouco, né? Durante no carro, enfim. E aí teve um momento que a gente subiu e foi fazer uma das refeições, né? E a gente estava lá fazendo as refeições. Quando a gente foi lavar a nossa louça, porque no ashram que a gente estava, eles faziam a gente lavar a nossa louça, né? Então, vamos lá lavar a nossa louça. Quando eu fui lavar a louça, eu lembro que eu estava do seu lado. E você estava com um prato, com um talher só. E você abria a torneira, lavava, esfabuava, fechava a torneira, pegava de novo, ensaboava, abria a torneira, lavava, enxaguava e deixava do lado. Eu olhei aquilo, eu falei, gente, é exatamente por que eu tenho que deixar essa torneira aberta o tempo todo? Por que eu peguei um garfo, uma faca e ainda uma colher? Entende? Eu sujei 3 talheres, mais o prato, e a Ju só está com um garfo, um prato e fazendo tudo isso. Ju, aquilo me impactou de uma forma. E aí eu faço essa reflexão porque, por mais que a gente fale, né, sobre espiritualidade, sobre sustentabilidade, sobre a natureza, sobre tudo isso, esse processo todo que a gente está passando aí no nosso mundo, são as ações que fazem a gente mudar e mudar a pessoa que está ali do seu lado. Você nem percebeu isso, tenho certeza, não é? E olha, mas me arrepia, porque agora toda vez que eu vou lavar um prato ou que eu vou fazer uma refeição, eu penso 2 vezes. Eu preciso realmente de 2 talheres? Eu preciso mesmo de pegar o garfo da sobremesa também, se eu não posso já usar esse daqui? E na hora de lavar minha louça também. Te gratidão por esse ensinamento. Nossa, eu não tinha nem ideia, mas eu venho buscando tudo que eu estudo sobre espiritualidade, tudo que eu vivencio, todas as viagens, todos os cursos, eu descubro que a espiritualidade é simples, é o mais simples que funciona. E, na verdade, o que falta na maior parte de nós é ter constância, é ter disciplina, é ter força de vontade. Isso é o que falta. Porque a gente apontar, igual agora a gente está nessa leva de internet que é uma terra sem lei. Então, muitas pessoas, elas estão o dia inteiro criticando outras pessoas, né? Porque aí todo mundo pode ter a sua opinião e tá tudo bem também. Mas eu fico percebendo que muitas vezes a pessoa não consegue olhar para a própria vida, porque, gente, a gente tem tanta coisa para trabalhar dentro de nós. Eu não tenho o menor tempo de ficar criticando outras pessoas porque eu estou preocupada comigo, com o meu processo, em ser uma pessoa melhor. Exato. Me aproximar mais de Deus, em ser sustentável, assim, dentro do que eu dou conta. Dentro do que é possível, né? Porque não adianta a gente querer mudar o mundo todo, faça o mínimo que seja, recicle o seu lixo. Que seja o mínimo, né, Ju? É tão pouco mesmo, mas é o que a gente pode, o que está ao nosso alcance. Se a gente já fizesse isso, já seria tão significante para um todo. Mas não é pouco. Pensa só se cada um fizesse sua parte. Se parte. todo mundo fizesse sua parte, exato. Não sobrecarregaria ninguém. Né? Se cada um conseguisse olhar para suas questões, se cada um não se apoiasse no outro, se cada um cuidasse de sua própria dependência. É uma consciência mesmo, né? Uma abertura. Quando a gente fala do despertar, né? Despertar de consciência mesmo em si, é justamente isso, ampliar, é simplesmente olhar e ter um novo olhar para aquilo, né? O que eu posso fazer para ser um ser humano melhor, para fazer a diferença, né, nesse mundo? E às vezes é tão pouco mesmo, é uma louça que você faz, enfim. Ju, nossa, nosso tempo corre, né? Mas eu não queria terminar esse nosso podcast sem falar sobre o benzimento. Vamos falar mais um pouquinho sobre... Porque eu sou suspeita, como eu falei, eu amei o seu curso. O seu livro também é incrível. E amanhã vai ter um presencial, que eu vou ter o prazer também de participar. A Juliana está aqui em São Paulo e amanhã vai fazer esse curso presencial.
A gente tem um livro que vai ser relançado, né, Ju? E logo, logo a gente gostaria de fazer aqui em São Paulo também, né? Quem sabe, numa das livrarias, para que você possa também estar apresentando aí para todos nós, né, novamente, essa preciosidade que é esse livro. E o benzimento, mais um depoimento aqui para você, que eu acho isso tão importante, me ajudou muito num período muito desafiador da minha vida. Acho que você se recorda, né? Quando você trouxe o curso, eu estava passando por um problema com meu filho de ansiedade muito forte e ele teve várias crises em si e o benzimento me ajudou muito nisso, porque eu me lembro de você falar o quanto que a mãe realmente pode estar abençoando e o quão forte, o quão poderoso é isso. E com certeza fez diferença na minha vida, na vida do meu filho. E isso é um depoimento que eu estou dando aqui também para você, de coração, porque foi maravilhoso todo esse conhecimento que você transmite, e você não trouxe só para você, você quer realmente que outras pessoas e que todo mundo pode benzer, né? Isso também foi algo tão disruptivo para mim, porque eu falo, mas como eu? Quem sou eu para poder benzer? Né? E, por favor, gostaria que você comentasse e falasse um pouco sobre tudo isso, que é muito, 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 de muito amor, de muita compaixão por todos. A gente vem de uma cultura que muitas vezes nos ensinou que a gente precisa de intermediários para chegar até Deus. Então, a gente precisa do pastor, a gente precisa do padre, a gente precisa do pai de santo, da mãe de santo, porque nós aprendemos que nós não tínhamos acesso direto àquela fonte de conhecimento. Então, algumas pessoas eram as escolhidas, algumas pessoas têm os dons, algumas pessoas são especiais, mas a maior parte não. E eu acho que a gente está precisando mudar esse olhar, né? O benzimento nada mais é do que abençoar, do que bem dizer, do que desejar o bem para outra pessoa. Isso é o benzimento na sua forma mais essencial. Que incrível. Então, a gente está precisando, com todo esse despertar da consciência, eu acho que a gente está precisando compreender que a gente tem um canal direto. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente fala que Deus criou os homens à sua imagem e semelhança, né? Que Jesus falou com a gente, olha, o que eu fiz, vocês podem fazer também. Ao mesmo tempo que a gente fala isso, a gente fala, eu não dou conta, eu não consigo ter acesso, porque a gente foi ensinado que apenas poucos escolhidos teriam acesso àquele conhecimento. Mas o benzimento ele é muito maior do que isso. E todos nós já benzemos. Eu brinco no curso que eu não estou ensinando nada de novo para as pessoas, porque as pessoas já fazem isso. Elas só não tomaram posse ainda de um conhecimento que é do ser humano. E eu acho o benzimento, a gente está falando sobre o xamanismo, benzimento muito próximo do xamanismo. Ao longo do tempo, nós tivemos que descobrir formas de curar nossas dores físicas, as nossas dores da alma. E de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, as pessoas pararam de encontrar benzedeiras porque a gente teve uma geração que não quis aprender benzimento. Porque é muito mais fácil. Eu tô com uma dor de cabeça, eu vou ali tomar um comprimidinho e aí a minha dor some milagrosamente. Só que você não trata realmente aquilo que está originando. Então, o benzimento, ele chegou para mim através da espiritualidade. Eu não tenho na minha família benzedeiros, benzedeiras. E ele veio para mim com esse nome de resgate. A espiritualidade falava comigo, olha, as benzedeiras estão acabando, você está recebendo esse conhecimento, você vai fazer o que com isso? E elas me ensinaram. Elas falaram, olha, você vai ter que agora... Não você vai ter, né? Mas é uma orientação, né? Então, você veio para isso. Você veio para passar esse conhecimento para as pessoas e, muito mais do que isso, empoderar as pessoas de que elas têm uma relação direta com Deus e que elas têm de onde buscar a sua nutrição. A religião é linda, eu adoro as religiões, né? Não estou falando mal aqui de nenhum sacerdote, nenhum dirigente, que servem sim para nos orientar, para nos direcionar, mas não para intermediar o nosso contato com aquilo que é sagrado para a gente. Então, em essência, em profundidade, o benzimento é isso, a gente se lembrar de que essa conexão com Deus está no nosso DNA, isso é do ser humano, isso não é de pessoas que são escolhidas. É exatamente, Ju. Então,
todos nós temos um poder dentro de nós de nos curarmos. Isso que a gente precisa compreender. E nós estamos compreendendo também, né, através de erro e acerto, porque a medicina maravilhosa, né, e tem o seu lugar, mas não trata tudo. Por que então? Onde que está esse gap? Né? A gente vai avançando, quanto mais a gente avança, mais aumenta a incidência de estresse, de ansiedade, de várias doenças. Algumas melhoram, outras vão aumentando a incidência. E por que que isso acontece? Se a gente está avançando tanto assim na medicina, porque tem uma parte que a gente também precisa olhar. Então, o corpo físico precisa ser olhado dessa forma, mas nosso espírito, a nossa alma, o nosso senso de pertencimento, o nosso sentido de vida, o nosso propósito, isso precisa ser considerado para a nossa saúde de uma forma geral. E aí, eu venho buscando trazer várias formas, né, para que o benzimento possa chegar até as pessoas. Então, nós temos as vivências presenciais, nós temos online, nós temos o livro que ele foi lançado de forma totalmente independente. Foi você, né, Ju? Fez tudo. Fiz tudo, aprendi a vender, fiz curso de marketing, fiz mentoria para conseguir que o livro chegasse até as pessoas. Eu que embalava os livros, levava os livros para o correio. Eu que fazia o meu livro todas chegou as vendas. com uma dedicatória sua, que você realmente foi lá, escreveu, pôs no correio, chegou até aqui. Isso, e agora a gente vai relançar o livro pela editora Madras em junho, na Bienal do Livro do Rio. Que incrível. E aí a gente está com essa proposta aí de expandir o alcance, que o livro chegue para mais pessoas. Sim, e agora não tem o que... Se quiser fazer presencial, tem. Se quiser ler o livro, tem. Isso. Se quiser fazer online, também tem. Né? Não então, tem não desculpa. tem desculpa mais, né? Eu, como sou gulosa, fiz os 3, né? Quer dizer, amanhã eu faço presencial, mas já fiz online, já li, reli o livro e agora vou fazer para o presencial. Ju, nosso tempo já está quase se esgotando. Eu queria que você falasse agora para a gente dos seus projetos, do que vem pela frente, né? O que você pensa aí para um futuro, né? Para que a gente possa também planejar, né? De estar juntos, né? Por que não? Todos os dias, Taren, eu peço para que eu esteja a serviço, eu me entrego em serviço, eu peço para que eu seja direcionado onde que eu for mais útil. Nesse momento, a gente está com os cursos de benzimento, a gente vai iniciar agora os cursos de magia divina em Belo Horizonte, a gente também tem os cursos de autoproteção e os atendimentos também, que eu consigo fazer alguns atendimentos online. Espero que para o ano que vem a gente consiga fazer novas viagens. Sim, com certeza. Então, hoje a gente está com o advento da internet, não tem como correr muito disso, né? Sim. Então, a gente está buscando crescer o nosso público nas redes sociais, criar mais conteúdo, para que possa ser um estímulo para as pessoas, para que a gente possa colocar mais estímulos positivos, porque a gente tem tantos estímulos, não vou falar negativos, mas estímulos de adoecimento no nosso dia a dia. Sim. Então, nosso propósito é que, independente do formato que seja, que a gente consiga trazer um pouco sobre esse despertar da consciência, sobre essa questão que a gente estava conversando, das pessoas tomarem consciência de quem elas são, da sua divindade interna, né? Das pessoas, de criar espaços para que as pessoas possam se ver, se encontrar, conviver. Acho que é isso que é importante quando a gente faz um retiro, quando a gente faz um trabalho com mantras. Essa comunidade, né, que é tão importante. Isso. A gente fala muito nisso no budismo, que é a nossa sangha, né? E ela é uma das 3 joias que a gente fala dentro do budismo, porque quando a gente precisa e esquece de algo tão importante, a gente chega para alguém ali dentro da sangha, dessa comunidade que seja, e ela está ali à disposição de querer te ajudar, de dar uma palavra amiga, de fazer você relembrar alguma coisa que esqueceu, do orar e vigiar. É maravilhoso. Olha, Ju, eu estou sem palavras aqui, gratidão, né, por tudo, por todo esse conhecimento. Com certeza a gente falaria horas aqui, eu te ouvindo,
porque é sempre muito, eu fico sempre muito feliz, né, de te ouvir, de trazer um pouco sobre toda essa sua experiência, né, de toda essa sua história. E tenho certeza que esse seu propósito aí maior de trazer o benzimento para mais e mais pessoas, essa cura, esse amor, compaixão, só gratidão. Eu que agradeço, muito feliz de estar aqui. Estamos juntas, né? Espero que a gente tenha outras oportunidades. E quem sentir no coração também de estar com a gente em alguma vivência. BH não é tão longe, né? BH não é tão longe, mas eu também gosto de viajar, pode me convidar. Com a boa sagitariana, adoro o aeroporto. Incrível. Então podem me convidar, que nós estamos muito abertos para levar o benzimento para todos os lugares desse país. Sim, onde que a gente for convidado, que a gente conseguir viabilizar, a gente está bem disponível para isso. Com certeza será. Gratidão, Ju. Gratidão.